convidar a compartilhar um texto que está no livro de Josué, capítulo 6. A partir do versículo 15. Josué 6, 15. Josué 6,15, irmãos, fala de vitória. Quem é que está atrás de vitória aí, irmãos? Aleluia! A Bíblia tem uma série de promessas para aquele que vence, né? O que vencer. Aleluia. Versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: no sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Irmãos, esse texto fala de umas vitórias mais estranhas, de maior grandeza, que o povo de Israel já teve em batalha. Esse texto fala de milagre. Esse texto fala de fé. Esse texto fala de história. Esse texto fala de esperança. Ou seja, esse texto ele tem tudo a ver conosco. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, deixa eu contextualizar o texto antes de eu começar. Antes, deixa eu te dar um tema. O tema da nossa mensagem nessa noite festiva é esse: 7º ano, ano do transbordar da glória de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e fala: vamos começar o 7º ano. E no 7º ano, coisas tremendas vão acontecer. Amém? Quem crê, irmão? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei por quê. Não me perguntem por quê. Mas Deus gosta do número 7. Deus criou o mundo 7 dias. Quantas voltas foram dadas aqui em torno? 7. Em quantos dias? 7. Lá em Apocalipse são quantas igrejas? 7. Na tribulação, quantas taças da ira de Deus? Quantos candeeiros de ouro? Quando Naamã estava leproso, Eliseu falou para ele dar quantos mergulhos para ser curado? Por algum motivo Deus ele gosta do número 7. E o número 7 ele é um número consagrado como o número da perfeição. E nós vamos começar o nosso 7º ano. Isso quer dizer que vem glória. Isso quer dizer que vem bênção. Isso quer dizer que vem coisa boa da parte de Deus para nós, amém? Irmãos, e aqui o povo recém-entrado na terra prometida. Entrou na terra prometida, mas ainda não era ninguém. Não tinha conquistado nenhum terrenozinho na periferia da terra prometida. E eles vão para o primeiro desafio. E o primeiro desafio é time grande. O primeiro desafio é uma cidade fortificada. O primeiro desafio é uma cidade que nunca havia sido derrotada no passado. Nenhum outro exército do planeta nunca adentrara as muralhas de Jericó. E aí Josué ouve a Deus e Josué fala com o povo. Fala: ó, povão, é o seguinte, nós vamos invadir aquela cidade. O povo empolgado: Josué, como é que vai ser isso? Vamos junto comigo.
O povo vem a Arca da Aliança junto, que simbolizava o símbolo da presença de Deus. Vem os sacerdotes com as trombetas, vem o povo. Primeiro dia, uma volta em torno da cidade. Depois da volta, o povo: e agora, Josué? Não, agora nós vamos para casa. O povo foi. Segundo dia: Josué, qual é a estratégia de hoje? Vamos lá dar outra volta. Uma segunda volta. E agora, Josué? Agora tá bom, vamos para casa. Terceiro dia, uma outra volta. Tem um detalhe interessante. Josué, ele falou assim para o povo: durante as voltas, ninguém fale nada, ninguém solte um som, ninguém solte um barulho, ninguém reclame. E vem o terceiro dia, quarto dia. Que estratégia de guerra esquisita é essa, Josué? As pessoas pensando. A gente já deu 3 voltas aqui, já aquecemos, agora nós vamos para o pau. Quarto dia, já demos a volta, pessoal, vamos para casa. Aí chega o 7º dia. Eu imagino, eu conjecturando aqui, alguém chegou em Josué e falou: e hoje a gente vai dar uma voltinha em torno da cidade de novo? Não, hoje a gente vai dar 7. 7 voltas em torno da cidade. Imagina você nessa situação. Primeiro dia é legal. Primeiro dia vai todo mundo na empolgação. Nós vamos vencer, Deus é conosco, a glória vai ser grande. Ah, mas a gente não tem condição, a gente não tem exército, a gente não tem dinheiro. Primeiro dia, cara, a gente dá um jeito, a gente vende marmita para arrumar dinheiro, a gente dá um jeito. Primeiro dia. Segundo dia, creio que Deus está conosco, vamos lá. Mas aí quando vai chegando para o 5º, 6º dia, algumas pessoas vão ficando para trás. Ontem eu estava me lembrando do ano de 2007. O ano de 2007, ele é um ano, você que é mais novo, ouve um pouquinho, é um pouco da história da sua igreja. O ano de 2007 é um ano especial. O ano de 2007 nós estamos nos preparando para ir para o retiro de carnaval. Eu me lembro que na época eu fazia parte do grupo de louvor. Pelo menos na minha época, o grupo de louvor nunca se preparou tanto, espiritualmente falando, para um retiro. Foram muitas noites de consagração. A gente ia para sexta-feira à noite para a casa do Fábio e ficava até o sábado à noite em oração, em consagração. Isso várias vezes durante esse período. Chegamos para ir para o retiro. O tema do retiro era assim, irmãos: gerando um novo tempo. E o texto base do retiro, quem lembra o texto base do retiro? O livro. Era o livro de Josué, onde o povo estava entrando na terra prometida e começando um novo tempo da sua história. Chega de caminhar no deserto, agora nós vamos para a nossa terra. Uma música foi feita, gerando um novo tempo, o nome da música, né? Tinha uma parte dessa música que eu particularmente gostava muito, que falava assim: Deus hoje vai mudar a sua história, é só nele você confiar. Entrega o seu caminho e o seu coração, e no mais ele diz, prometeu que fará. Um novo tempo Deus tem para a sua vida, tempo de vitória, tempo de conquista. Esqueça o teu passado, ele não mais lembrará, e em sua vida um novo tempo o Senhor vai gerar. E nós cantávamos isso durante o retiro. Cantávamos muitas vezes, em quase todas as reuniões. E nós voltamos daquele retiro. Sabe qual era o sentimento da igreja quando nós voltamos daquele retiro? Nós podemos transformar o planeta. O sentimento da igreja era: o céu é o limite para aquilo que Deus ele tem para nós. E nós voltamos empolgados a fazer e acontecer e arrebentar com o inferno.
Mas aí nós começamos a enfrentar algumas lutas internas, administrativas, dentro da igreja onde nós estávamos. Começamos a cogitar sair, porque nós estávamos sendo podados, limitados. Nesse mesmo ano de 2007, pela primeira vez na nossa história, nós conseguimos, por conta própria, organizar um retiro de jovens. No ano de 2007, nós fizemos um retiro de jovens, mais ou menos 80 pessoas naquele retiro. Tinha uma comissão organizadora, que eu estou para ver uma comissão organizadora tão ruim como aquela, que brigava tanto, que misericórdia, Jesus. Dá para nascer uma comissão ruim daquele jeito. Mas o retiro saiu, Deus é bom. E nós começamos a pensar, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode fazer qualquer coisa. Em novembro desse mesmo ano, nasce uma igreja que não poderia ter outro nome. Nasce a Comunidade Evangélica Novo Tempo. Foram muitas reuniões antes, foram muitas orações, muitas pessoas empolgadas, muitas pessoas, não existe essa palavra, mas eu vou falar, desempolgadas. Muitas pessoas que apoiavam, outras pessoas que jogavam balde de água fria. Eu me lembro de nós na igreja fazendo uma última reunião para decidir o nosso futuro. E nós estávamos muito alegres. Eu particularmente estava muito alegre. E eu vou falar para vocês qual era o principal motivo da minha alegria. É que Deus uma vez havia me mostrado como um pastor. Só que Deus não havia me mostrado como um pastor usando o uniforme da igreja da qual eu fazia parte. Nós usávamos uniforme. A partir desse dia eu fiquei pensando que em algum momento da minha vida eu sairia daquela igreja, e por um lado eu ficava triste, porque as pessoas que eu mais admirava na vida eram os crentes daquela igreja. As pessoas que me ensinaram tudo, as pessoas que me ensinaram Bíblia, as pessoas que me ensinaram vários princípios da palavra de Deus, eram os crentes daquela igreja. E eu não conseguia me imaginar longe daqueles caras. Eu não conseguia me imaginar congregando em outro lugar. Como assim? Então eu ficava com uma bagunça na minha cabeça em relação a isso. E aí eu descobri que eu sairia de fato dessa igreja. Mas para minha alegria, eu não sairia sozinho. Eu sairia com todas essas pessoas que durante anos eu tinha aprendido a admirar demais. Então eu não sei os outros irmãos que faziam parte daquela reunião, mas eu estava muito alegre. E teve uma hora no final da reunião que eu falei assim: gente, o que a gente vai fazer quando sair daqui? O churrasco vai ser aonde? E aí se levantou uma pessoa. E essa pessoa falou assim: vocês estão pensando que isso é brincadeira? Eu amo muito o pastor Ricardo, a pastora Maristé. Eu devo muita coisa a eles. E ai de vocês, se vocês nessa empolgação de vocês aí amanhã ou depois, quando vierem as lutas, porque acreditem, as lutas elas vão vir. Ai de vocês, se vocês derem as costas para eles. Aí vocês vão se ver comigo. Ficou aquele clima esquisito, mano. Aí tinha um irmão no nosso meio, que esse irmão se levantou e falou assim: pastor, é o seguinte, que era um pastor que estava falando. Pastor, é o seguinte, nós estamos alegres. Alegria e bagunça são coisas diferentes. Nós estamos alegres porque nós vamos realizar o nosso sonho. Nós estamos alegres porque a gente vai poder caminhar junto do jeito que a gente sempre quis. Mas aqui não tem moleque não, pastor. E a gente vai caminhar junto. É junto que a gente vai. Não é porque a gente está rindo aqui que o negócio é bagunçado, não.
E aí vem o primeiro ano, irmãos. Primeiro ano nós não tínhamos condições. Nós não tínhamos dinheiro. Os pastores não tinham móveis, não tinham nada. E aí a gente vai correr atrás. Vamos vender marmita. Vamos fazer alguma coisa. Irmão, quem é que constrói a igreja vendendo marmita, meu Deus do céu? Mas foi o que veio à mente. E, irmãos, eu não sei quem participou desse período das marmitas. Quem estava na época? Quem participou? Irmãos, era muito divertido. Velho. Era muito legal. Eu nem sei se a gente conseguiu arrecadar dinheiro naquela época com alguma coisa. Mas que a gente se divertiu muito, a gente se divertiu. A pastora está falando que a gente conseguiu. Mas que era divertido, era. Velho. Ia vender marmita e as pessoas não queriam. Aí era uma coisa de doido. Aí você ligava pro irmão. E aí, irmão? Peguei 20 aqui, já vendi tudo. E tu ainda tava com 19 dentro do carro. Meu Deus do céu, o irmão já vendeu tudo e eu tô aqui nessa draga. Né? E aí tinha essa competição muito legal. Primeiro ano. Vamos cultuar onde? Vamos cultuar em qualquer lugar, irmão. Vamos cultuar na rua, vamos cultuar. Aí o Fábio tinha alugado uma casa grande. Vamos cultuar na casa do Fábio. Daqui a pouco a irmã Fátima conseguiu uma escola pra gente. Perfeito, nós vamos cultuar uma escola. Nós vamos lá. Aí tinha vez que a gente chegava na escola, irmãos, estava uma bênção, estava tudo aberto lá. A gente ia lá, cultuava na escola. Tinha vez que a gente chegava na escola, tinha chovido na noite anterior. A escola estava um lamaçal, velho. Estava parecendo um mangue. E aí, gente, vamos arrumar essa escola para a gente poder cultuar. Tinha vez que a gente chegava na escola e a escola estava trancada, irmãos. Porque tinha um vigia lá que não ia muito com a nossa cara. Um botafoguense, sabe como é que é a raça, né? Ele não ia muito, ele não ia muito com a nossa cara. Então vamos cultuar aqui em frente à escola mesmo. Vamos cultuar em frente à escola. E Deus, Ele vai abençoando. E os anos eles foram passando. O fogo caindo. A glória de Deus se manifestando. Irmão, você não tem ideia, irmão. Você não tem ideia. Está vendo essa aparelhagem aqui? Você não tem ideia o que é montar esse negócio e desmontar todo domingo. Véio. E quando a conexão foi para o colégio, todo sábado também. Aí o culto começava às 9 horas, os irmãos chegavam às 9 horas na igreja, uns chegavam às 9h30 atrasado, estava tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas tinha gente que saía às 7 horas para ir arrumar esse negócio. E aí nós arrumávamos, depois tínhamos que deixar a escola pronta para ter aula. Era como no tempo do deserto, onde o povo levantava, arrumava, desarrumava, montava e desmontava o tabernáculo cada vez que parava para cultuar o Senhor. Mas sabe qual é o melhor disso tudo, irmãos? Que tudo isso era feito com muita alegria. Era feito com muita alegria. Eu me lembro que teve uma época que era muito engraçado. Era assim, ó, eu mais velho na igreja. Aí tinha se convertido o Diego. Aí depois tinha se convertido o Joabe. O Joabe conseguiu se libertar do axé. Foi uma bênção. Aleluia, velho. E aí eu falava assim pro Diego. Eu falava, nós vamos lá montar a igreja. Aí ele, então, que hora que tu passa aqui em casa? Eu falei, negativo, a minha casa que é caminho para a igreja. Tu é que vai passar aqui. Aí a gente vai. Aí eu falei, fala com o Joabe também. Aí o Diego falou com o Joabe, ó, nós vamos lá montar as coisas na igreja. Só que o Joabe era a casa mais longe. Então, como é que era? O Joabe acordava, passava na casa do Diego. Aí o Diego vinha com o Joabe, eles passavam lá em casa. Aí a gente ia para a escola, montar tudo. Mas os irmãos faziam com alegria, né? A gente ia brincando, perturbando com a cara do outro. Os primeiros anos são assim. As primeiras voltas em frente, as primeiras voltas ao redor de Jericó,
elas são divertidas. É aquela empolgação, nós vamos vencer. Aquele pensamento, eu não sei qual é de Josué não, mas vai dar certo, vamos vencer no final. Aquela coisa do pessoal como vencendo à noite. E aí, você vai pegar quantos lá de Jericó? Rapaz, eu acho que eu dou conta de uns 50. E você, não, eu 60. E aí aquela empolgação. O céu é limite, vai dar tudo certo. O problema é que dar uma volta é fácil. Dar 2 voltas, a gente dá 2 voltas. Dá 3 voltas, já começa a complicar. Aí a gente já começa a ouvir as histórias assim, ó. Não, que tá difícil de evangelizar, porque eu vou falar para as pessoas que o culto é na escola, elas não vão querer vir. E aí a gente já começa a ouvir essas histórias. Na 3ª volta. E aí daqui a pouco a gente tem a notícia. Tem um terreno no setor de oficinas que está à venda. Vamos comprar em 2.000 prestações. O cara quer vender pra gente. Vamos comprar. Aleluia, vamos comprar. Quando a gente chegou, irmão, isso aqui parecia qualquer coisa. Menos uma igreja. E aí a gente falou, vamos jogar tudo fora. Tava cheio de caixão, a gente saiu jogando caixão fora. Irmãos, pacote completo. Tinha umas pedras de mármore que valia muito dinheiro, a gente saiu jogando fora também, saiu quebrando tudo. Foi uma glória, velho. Tudo com muita alegria. Vamos começar a mexer e tal. O pastor chegou em mim e falou, semana que vem a gente vai fazer um culto lá na igreja. Eu falei, pastor, aquele negócio tem cara de igreja não, moço. Não, mas nós vamos lá. Então vamos fazer um culto lá. Os irmãos pulando, rolando na terra aí, ó, chorando, e a lágrima misturava com barro na cara, aquela coisa toda, e tudo com muita alegria, tudo muito grato por aquilo que Deus eles estavam fazendo. Um belo dia os irmãos estão aqui trabalhando com aquela mesma alegria. Quem é que chegou a vir algum dia durante a obra da igreja aqui? Cara, era muita alegria. Você vinha para rir mais do que tudo. O que o povo perturbava o pastor Evaldo. Pastor Evaldo, 90% das piadas era com ele. Era muita alegria. E aí chega um senhor falando, olha só, vocês estão mexendo aí, mas é o seguinte, esse lugar aqui é meu, eu comprei. Como assim nós compramos? Não, vocês compraram, tá errado. Esse negócio estava em leilão, eu fui no leilão e comprei esse terreno. Hoje pela manhã nós estávamos aqui orando e o pastor ele perguntou para cada um qual foi o momento de aflição durante esses 7 anos de cada um. O meu foi esse, quando eu recebi essa notícia. Aí eu falei, pastor, e a gente tem quanto de dinheiro? A gente tem nada. E aí você, eu não sei se você já passou por isso. Você começa a ver o sonho indo por água abaixo. Você começa a ver aquele negócio de que nós podemos mudar o mundo. Começa a ficar esquisito, começa a ficar estranho. Mas vamos confiar em Deus, vai dar certo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantas igrejas você conhece que comprou 2 vezes o mesmo terreno? Irmãos, nós compramos 2 vezes o mesmo terreno. Mas isso é muito forte. Você sabe o que quer dizer o fato de nós termos comprado 2 vezes o mesmo terreno? É quase isso, Alzira. Quem compra 2 vezes o mesmo terreno, compra 2 terrenos, compra 3 terrenos, compra 4 terrenos. Tudo que nós quisermos fazer, irmãos, na bênção de Deus, nós vamos fazer.
Juntos o céu é o limite, irmão. Aleluia. Dá um aplauso para Jesus aí, dá. Irmãos, nós podemos. Aleluia, Jesus. Quem compra 2 vezes no mesmo lugar, compra outro. Se precisar comprar o outro 2 vezes, te compra. Compra um terceiro, um quarto. Em Brasília, fora, a gente compra, irmãos. A gente compra. Agora, existem algumas semelhanças desse povo de Israel nessa estada, nesse período da história de Israel, que se assemelha muito conosco. No 7º dia foi diferente. No 7º dia, e aí a gente vai dar uma volta em torno da cidade? Não, hoje nós vamos dar 7. Irmãos, está preparado para ouvir o que você vai começar a ouvir? Que agora o cinto vai apertar. Amém? Aleluia. Amém. Então vamos lá. No 7º dia, o 7º dia exige de nós um preço maior. Se nos outros anos eu caminhei uma volta, o 7º ano começa. E é tempo de caminhar 7 vezes mais. Mas vai ser difícil? Vai. O inimigo vai se levantar? Provavelmente. Pode ser que eu caia? Tomara que não, mas pode ser que sim. Mas se você cair, irmãos, a Bíblia fala que o justo ele pode cair 1, 2, 3, até quantas vezes? 7. E de todas elas o Senhor o colocará de pé. Então, irmãos, mesmo que a coisa não vá muito bem, no final a glória de Deus ela vai se manifestar. O 7º dia é o dia do milagre. O 7º ano é o ano do transbordar da glória de Deus. Vai exigir mais de mim? Vai! Vai! Quem está afim de dar um pouco mais? Jesus, por ti vou caminhar. Quem está afim de caminhar um pouco mais? Aleluia, irmãos, juntos nós podemos fazer qualquer coisa. Juntos nós podemos derrubar qualquer muralha. Juntos, irmãos, tá para nascer o demônio que vai se levantar e vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não porque eu sou bom ou porque você é bom, mas porque juntos nós somos a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, irmãos. Juntos nós podemos. É por isso que nos próximos 7 anos você tem que estar junto. Não tenta carreira solo, não. Não tenta caminhar sozinho, não, que é mal. Junto a gente consegue. Sozinho não vai dar certo. Irmãos, como nesses 7 anos eu aprendi coisas. Houve um período durante esses 7 anos que a nossa igreja, até por ter dificuldade de um local para adorar, a gente se fragmentou em regiões. Quem lembra? Quem participou de uma região aí? E aí tinha região na expansão, tinha uma região lá que ninguém sabia onde era na verdade, aí chamaram P Norte, P Sul, de tudo um pouco. Aí tinha gente lá da né? Nasce a Guariroba, nasce o Sol Nascente. E aí tinham essas regiões. E tinha um povo da igreja mais antigo, a velha guarda, remanescentes do tempo do deserto, que não tinha região nenhuma, né? Tinha. E aí um dia o pastor ele chegou em mim e falou assim: então, eu quero que você junte esse povo lá da 17, da 18, povão lá, e monta uma região lá, tal.
Falei, sério, pastor? Ele é. Falei, tá bom, vamos lá. Aí reuni os irmãos, ó, nós vamos fazer uma região e tal, e tal. Eu me lembro que no dia o Marcelo chegou em mim e falou, o que é uma região? E eu pensei comigo assim, sei lá o que é uma região. Eu falei, não, irmão, nós vamos fazer um negócio junto aí. Vamos fazer um trabalho para a obra de Deus. E aí eu ia orar. O pastor ele tinha pedido, olha, esse povo tem que ser unido. E aí eu ia orar, eu ia falar, olha, Deus abençoe esse povo, que esse povo, eles têm muitos problemas entre eles. Povo difícil, Deus, povo pecador. Abençoa aí e tal. O que eu não sabia é que esse povo tinha problemas com as pessoas, né? E boa parte desses problemas eram comigo. Boa parte era comigo. Então a oração já mudou um pouco. Não era mais esse povo. Jesus, ele abençoa a gente, que a gente tem que melhorar. E as coisas foram caminhando, irmãos. A gente começou a aprender um com o outro. Deus, ele começou a usar um ali, usar um outro do outro lado. Deus, ele começou a fazer maravilhas. Até que chegou um momento que o pastor ele chegou assim e falou, então nós vamos nos reunir na quarta-feira na igreja. E aí não vamos ter mais as regiões e tal. Irmãos, naquele momento, como estava bom estar junto daquele povo. Como estava bom a cada terça-feira se reunir. Já tinha até grupo de louvor na terça-feira lá. Como estava bom. Começou um bando de carreira solo, um batendo cabeça no outro. E no final, melhor região da igreja. Depois o pessoal edita aí essa parte. Mas foi um tempo de muito aprendizado para mim. Aprendizado que você como líder, você não está acima da verdade. Você como líder é tão pecador como o seu liderado. Você como líder é tão miserável como o seu liderado. Você como líder precisa tanto pedir perdão como o seu liderado. Você como líder precisa tanto de mudança como o seu liderado. E você como líder aprende tanto com o seu liderado como ele aprende com você. Eu não sei para os outros irmãos na época, mas para mim foi um tempo muito valioso. Foi um tempo de muito crescimento, de muito aprendizado. Onde eu pude olhar para cada um ali e aprender com eles. E pegar muitas coisas boas de cada um. E aí a gente vai caminhando. A gente vai crescendo. E esse povo ele foi crescendo. Esse povo tinha suas tribos. Mas eles tinham um objetivo em comum, que era a vitória. E eles resolveram se unir para conquistar aquela vitória. Então foi necessário um alto preço. Outra coisa que foi necessária: perseverança, irmãos. Chegar no 7º dia não é fácil. Muita gente fica pelo 5º, pelo 4º. Muita gente olha e fala, pô, tá de brincadeira com a nossa cara. Irmãos, convenhamos. Que estratégia de batalha mais esquisita. Pensa aí, sente o drama, você no período lá. Como é que a gente vai fazer? Eu tô afiando minha espada. Não, deixa a espada aí. Só vai dar uma voltinha ali. Não. Se fosse no tempo de hoje, seria assim, rapaz, esse líder não tá com nada não, velho. Vamos aqui fazer do meu jeito. Vamos chegar logo de carrinho naquela cidade, arrebentando com tudo.
E eu quero fazer uma pergunta para vocês muito séria. Em meio a todas essas adversidades, eu não sei se teve esse tipo de murmuração, a Bíblia não relata. Eu não sei se pessoas se levantaram contra Josué, a Bíblia não relata. O que eu acredito é que se tivesse algum tipo de montim nesse período, a Bíblia relataria para o nosso aprendizado. Então eu acredito muito que não houve. O que levou esse povo a perseverar? O que levou esse povo a perseverar? Pensa aí. Daqui a pouco eu respondo. Agora eu vou continuar falando para vocês do que o 7º ano exige de nós. O versículo 16, ele fala uma coisa muito interessante. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E o versículo 20 diz que o povo gritou. E enquanto o povo gritava, as muralhas ruíram. Irmãos, quantos gritaram? Quantos gritaram? Quantos gritaram? O 7º ano exige a participação de todos. Juntos podemos fazer qualquer coisa, mas juntos, todos. O reino de Deus não tem lugar para estrelinha. O reino de Deus não cabe individualismo. Todos gritaram. Não teve o grito mais alto, não teve o grito, se o fulano não tivesse gritado, rapaz, o grito do fulano fez a diferença. Não, todos gritaram. Irmãos, desse 7º ano que começa, a sua participação é importante. Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão querido, precisamos de você caminhando junto de nós. Fala para ele: é necessária a participação de todos. Agora dá um tapa na cabeça dele e fala: então eu te conserto. Só para descontrair. Irmãos, no 7º ano, nós precisamos fazer um pouco mais. E juntos. Irmãos, olha o tamanho do desafio desse povo. Vamos ler 2 textos. Primeiro o versículo 1 do capítulo 6. No 7º ano nós teremos grandes desafios, irmãos. Versículo 1 diz assim: ora, Jericó estava o quê? Rigorosamente fechada. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Elemento surpresa não existe. A cidade estava preparada para a batalha e ela estava fortemente trancada. Ninguém entrava, ninguém saía. Como entrar numa cidade dessa? Ó as muralhas. Vai para o capítulo 2. Versículo 15. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. A casa estava onde? Em cima do muro. Tá pensando que é aqueles murinhos que o irmão Juraildes faz? Não, meu irmão. Ali era muro mesmo. Ó o Mauro rindo, ó. Como se os do Mauro fosse, né? Irmãos, tinha a casa em cima do muro. Muralha larga. Muralha forte para sustentar uma casa. Irmão, eu não sei você, mas eu ia olhar para o muro daquele.
E aí, como é que faz? Tem nem uma escadinha. Então o desafio era muito grande, humanamente impossível, não tinha lógica nenhuma. Então eu volto a perguntar: o que levou esse povo a perseverar? O que vai levar eu e você a permanecermos, a continuarmos nos anos que virão? O que levou esse povo a continuar, irmãos? Duas coisas levaram esse povo a continuar. A primeira delas, esse povo acreditava no seu líder. Esse povo acreditava no seu líder. Então, por mais que a ideia do líder fosse esquisita, vamos fazer. Agora, por que esse povo acreditava no seu líder? Porque o seu líder era um Zé Mané qualquer? Não. Porque o povo via Deus operando através desse líder. O povo acreditava no seu líder, porque o povo via Deus no seu líder. Vamos ver um texto? Versículo 1, como é forte esse versículo, esse capítulo, esse texto, como ele é forte. Josué estava meio assim, capítulo 1, versículo de número 17. Josué já estava meio assim, de substituir Moisés. Que responsabilidade. Josué já estava preocupado. Olha o que o povo fala para Josué. Depois dessa eu pediria para sair, se eu fosse Josué. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Alô, misericórdia, irmãos. Se Deus te usar igual fazia com Moisés, nós estamos juntos. Senão a gente vai caçar outra lavagem de roupa suja aí. Irmãos, mas é interessante, porque a palavra de Deus, ela fala um negócio muito tremendo. Para entrar em Canaã, tinha que atravessar um rio. Mas não era riozinho não, irmãos. Os irmãos foram lá, no Jordão. Rio que não é riozinho. Tinha que atravessar o Jordão. Irmãos, aquela geração que durante toda a sua infância ouvia as histórias. Filho, quando nós saímos do Egito foi uma glória. Nós chegamos na praia. De um lado, montanhas. Do outro, montanhas. Exército de Faraó vindo até nós. E aí o nosso líder, Moisés, o cara bateu o cajado, o mar abriu. Filho, papai aqui, passou por dentro do mar seco. O moleque olhava. É sério isso, pai? Tô falando. E aí todo pai contava essa história. Então eles começaram a acreditar. Pô, todo mundo, não é possível que eles combinaram. Todo mundo conta essa história. As pessoas mais velhas contando essa história. Essas crianças cresceram. Essas crianças agora querem entrar na terra que os seus pais não conseguiram entrar. Essas crianças estão debaixo de um outro líder. Não do famoso, do folclórico, do lendário Moisés. E essas pessoas viram o Jordão se abrir. E eles atravessaram o Jordão da mesma forma que seus pais atravessaram o Mar Vermelho. Ou te obedeceremos em tudo, tão somente se o Senhor for contigo, como foi com Moisés. Está sendo ou não está? Nós atravessamos o Jordão.
Vocês viram na hora que Josué começou, os sacerdotes na frente, quando pisaram já abriu, a gente atravessou o Jordão. Essa cidadezinha aí, velho, nós vamos passar por cima dela. Então eles confiavam. Ele está falando para a gente fazer isso, vamos fazer. Eles confiavam. Eles viam Deus na vida de Josué. Você consegue ver Deus na vida dos seus líderes? Você já foi abençoado. Deus já usou para abençoar a sua vida, os seus líderes. Você consegue ver na vida do seu pastor? Você que é casado, você consegue ver na vida dos pastores que estão na frente do ministério de casais? Jovem pula, né? Pula jovem, deixa pra lá, né? Falando sério, você consegue ver Deus agindo? Você já foi abençoado dentro desse lugar? Deus já usou um líder seu para te abençoar em alguma forma? Você já conseguiu ver Deus agindo? Se você já, irmão, você tem carcaça, você tem currículo para encarar Jericó. Se você já viu, você tem condições de encarar outros desafios. Não sabemos o tamanho dos desafios que virão. O que nós sabemos é que enquanto a liderança dessa igreja estiver sob a direção de Deus, a gente pode seguir sem medo. Sem medo. E esse povo tinha um outro porém. Eles não só acreditavam nos seus líderes, no seu líder, mas esse povo também passou a acreditar muito em Deus. Esse povo teve experiência com Deus, irmão. Esse povo começou a ter história com Deus. Não é mais o que meu pai me falou. É experiência, é história. Quem aqui já leu a história do Davi contra o Golias? Vocês já notaram a confiança que Davi ele tem? E por que Davi ele tem essa confiança? Ele chega diante do rei, o rei que deveria encorajá-lo, o rei está o desencorajando. Rapaz, não faz isso, você está doido? E aí Davi fala assim: quando eu cuidava ali das ovelhas do meu pai, uma vez veio um leão, eu encarei o leão e matei ele. Teve uma outra vez, ó rei, que veio um urso, e eu também atropelei o urso. Deus ele me entregou o leão, porque eu mesmo sou de nada. Deus ele me entregou o urso. Rei, olha aquilo ali, rapaz. Deus me entregou um leão, me entregou um urso. Aquele filisteu será como um deles na minha mão. Deus ele vai me entregar. Davi ele está confiante e Davi ele está crendo. Mas por que ele está crendo? Experiência. Ele já viu a potente mão de Deus operando a favor dele. E esse povo viu o Jordão se abrir. E eles fazem um negócio muito interessante que nós ocidentais temos que aprender a fazer. Vamos ler um texto? Está no capítulo 3. A partir do versículo 5. Diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo.
Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, a igreja, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão, irmãos, transbordava sobre todas as suas ribanceiras e todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, olha o título do capítulo 4. Fala o quê? As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Na caminhada eles retiraram essas pedras e ajuntaram essas pedras fora. E as pessoas perguntaram: para que isso? Para que no futuro, quando duvidarem que a gente atravessou o Jordão, a gente vai poder mostrar. Essas pedras a gente tirou de lá. Imagino cada irmão naquele período, momento de desânimo, momento de luta, passeando ali naquele momento de solidão que todo mundo tem, de refletir na vida. E aí passava em frente aquelas pedras, lembrava do milagre, lembrava do mar aberto, do rio aberto, lembrava da glória de Deus se manifestando. Aí o irmão voltava para casa restaurado, voltava para casa animado, voltava para casa acreditando novamente no milagre. Esse povo, ele conquistou um memorial. A sua experiência com Deus fez com que eles crescem mais. Lamentações, pastor Evaldo estava pregando 3:21, fala: quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. O que é isso? O que isso quer dizer? Quero trazer à memória as grandes bênçãos de Deus. Quero trazer à memória as grandes vitórias do passado. Quero trazer à memória as conversões. Quero trazer à memória as curas. Quero trazer à memória os milagres. Quero trazer à memória várias coisas. Irmãos, os desafios eles virão. E eles serão grandes. Mas nesses 7 anos você já viu casamentos serem restaurados. Nesses 7 anos você já viu câncer ser curado. Nesses 7 anos você já viu pessoas mais miseráveis sendo transformadas. Nesses 7 anos você já viu pessoas que estavam totalmente entregues a Satanás, que as pessoas apontavam o dedo e falavam assim: rapaz, ali não tem jeito não. Até os crentes falavam: ali não dá não.
crente, firme, na presença de Deus. Nesses 7 anos teve um momento muito especial para mim, foi quando a gente fez um encontro, o primeiro. Por que o primeiro? Porque no primeiro só tinha gente nova. E aqueles crentes mais antigos eram crentes que não eram muito crentes. Olha a Brenda aí. Tu estava no primeiro, Brenda? O importante é que tu se converteu lá. Isso é que é o importante. E aí você vê, irmãos, Deus agindo, Deus transformando, Deus ele mudando a história das pessoas. Na hora da dificuldade, eu não sei se você consegue ser assim, mas na hora da dificuldade você para lembrar em algumas coisas e fala: Deus, o Senhor é fiel, velho. A palavra de Deus fala: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Irmãos, esse é o nosso Deus, irmão. Se você falar que você nunca viu um milagre de Deus, eu vou ter que falar para você: irmão, você é um mentiroso sem vergonha, porque Deus tem operado dentro deste lugar, e aquele que começou a boa obra, irmão, há de concretizá-la, há de fazer. Irmãos, nós vamos nos ver no céu, e nós vamos falar: valeu a pena, foi bom congregar, cada luta foi bom passar, cada vitória foi muito gostosa de ter, cada dificuldade nos ensinou algo, e agora nós estamos para sempre na presença de Deus. Mas por enquanto que nós estamos aqui, é tempo de fazer história, irmãos. É tempo de fazer dessa igreja grande, é tempo de fazer dessa igreja referência, é tempo de chegar nos seus filhos no futuro e ele ouvir histórias tremendas da manifestação da glória de Deus. É tempo de construir um memorial na presença de Deus, irmãos. É tempo de marcar a nossa geração. Esse é o tempo. O 7º ano está começando. Muita coisa vai acontecer. A grande pergunta é: como é que eu estarei? Eu vou encarar de pé? Eu vou encarar reclamando e murmurando e rastejando, quase caído? Eu estou disposto a viver 7 anos em um? Não é isso que o povo fez? Cada dia uma volta. No 7º, eles andaram tudo que eles andaram no dia anterior e mais uma volta. Estamos dispostos a viver 7 anos em um? Mostrarei as estrelas no céu.